Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar nessa noite para a meditação daqueles que, aonde estiverem ouvindo as ondas sonoras desse serviço de som, a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, vai dizer, glória a Deus, que a graça de Deus foi manifestada aos homens. Tito capítulo 2, verso 11. Exaltado seja Deus. Tito capítulo 2, verso de número 11. Aonde você estiver ouvindo este aparelho de som, querido ouvinte, você, meu amigo, minha amiga, que está na sua casa, no seu lar, que não veio, mas que porventura, quem sabe, você esteja ouvindo aí, louvado seja Deus, este som, ouvindo de sua casa, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tito 2, verso 11, vai dizer assim: pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos, para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e aos desejos mundanos e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença, aos desejos mundanos e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Esta é a graça de Deus. Esta é a verdadeira graça de Deus que produz e que traz salvação para o homem. Não tem como o homem alcançar a redenção de sua alma, a salvação de sua alma, a vida eterna, sem atender ao propósito da graça. Porque a graça tem um propósito, e é salvar nossas almas. E a graça é Jesus Cristo. E essa graça nos ensina, pois em outra tradução vai dizer que a graça de Deus foi manifestado. A graça, louvado seja o nome do Senhor, é apresentada como substantivo feminino. Mas logo depois ele vai dizer a graça no feminino, ele vai dizer manifestado no masculino, deixando claro que essa graça só pode ser uma pessoa, e é Cristo. E o que essa graça ensina, e o que essa graça transmite, não há como uma pessoa querer vir a Cristo, contudo, porém ela é chamada como Ele mesmo chama, porque Jesus chama a mim, Jesus chama você que está em casa, você que está ouvindo, aonde estiver ouvindo este aparelho de som. Ele vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, o verso de número 28, venham a mim todos vocês cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio para vocês. Aprendam comigo que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as almas de vocês. Antes dele dizer que ele tem alívio para dar e descanso para a minha alma, ele vai dizer: aprendam comigo que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Logo a graça de Deus ensina, logo a graça de Deus tem uma mensagem para passar para nós. Na epístola de Tiago, no capítulo 1, o verso do número 26, se não me foge a memória, quero conferir, louvado seja o nome do Senhor. Tiago, capítulo 1, olha o que diz aí a epístola do apóstolo São Tiago, aliás, a epístola de São Tiago, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aí, capítulo de número 1, olha o que a palavra de Deus vai dizer, querido ouvinte da palavra de Deus nessa noite. Exaltado seja o nome do Senhor. Verso de número 27.
Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, nas suas tribulações, nos dias de seus problemas, e não se manchar com as coisas ruins deste mundo. E não se manchar com as coisas ruins deste mundo. Perceba que a graça ensina, ela transmite a verdade de Deus. E a verdade de Deus é que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e se guardar da sujeira do mundo. Não tem como eu chegar a Cristo e querer ainda continuar a viver a mesma vida. Mas Jesus te chama, aonde você estiver ouvindo este aparelho de som, Jesus vai dizer: venha a mim, você que está cansado, cansada, sobrecarregado, sobrecarregada, e eu te darei alívio. Aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma. A graça de Deus ensina, a graça de Deus aponta para o caminho de Deus, e é Cristo. A graça de Deus nos tira das trevas e nos transporta para a maravilhosa luz de Deus. A graça de Deus, ela nos tira das paixões mundanas, dos desejos mundanos, e ela nos reveste da presença de Deus, para que por meio da presença de Deus eu tenha possibilidades de largar os maus costumes, os velhos hábitos, os vícios. Ei, Jesus está chamando: vem a mim. Venha a mim todo aquele que está cansado e sobrecarregado, eu lhe darei alívio. Aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a tua alma. Jesus está chamando, Ele tem nova vida, Ele quer algo novo contigo, Ele quer algo novo com a tua vida. E essa graça de Deus ensina, ela foi revelada ao mundo através de Cristo. A graça de Deus, o favor de Deus, a salvação gratuita, a vida eterna dada de forma gratuita. Deus nos chama para a eternidade, mas para isto é necessário atender ao que a graça ensina, o arrependimento. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que entender. Louvado seja o nome do Senhor, que não tem como eu ter uma comunhão com Deus sem que haja um verdadeiro arrependimento. E o que é arrependimento? É o abandono, é quando a pessoa decide abandonar. Vou repetir: os velhos hábitos, os velhos costumes. É quando a pessoa resolve abandonar os vícios e se converter a Jesus Cristo e ao seu Evangelho. A respeito disso, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8, verso 38, Jesus, olha o que Jesus vai dizer onde você estiver me ouvindo, querido ouvinte da palavra de Deus essa noite. Jesus vai dizer assim: e aquele que se envergonhar de mim e do meu Evangelho, de mim e de minhas palavras, eu me envergonharei dele. Não podemos ter vergonha, não podemos nos intimidar ao chamado a esta graça, porque somos chamados à graça de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos, e eu quero ler aqui: bendito seja o nome do Senhor. Carta do apóstolo Paulo a Romanos. Bendito seja Deus, glória a Jesus. No capítulo 3, o verso de número 23. Romanos capítulo 3, verso de número 23. A graça ensina. A graça de Deus é o favor de Deus pela humanidade. É Deus dando o Filho dele em preço de resgate. É Deus resgatando a minha e a tua alma através da morte de Jesus na cruz. É Deus mostrando o amor dele através da morte de Jesus na cruz e chamando a mim e a você ao arrependimento, a vida verdadeira, a vida abundante que Jesus tem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a graça ela ensina, a graça ela chama. Louvado seja o
vontade de Deus, ao ensinamento da palavra de Deus. Ela ensina, ela transmite e ela quer proporcionar para mim e para você a vida verdadeira. Capítulo 3 da carta do apóstolo São Paulo, o verso de número 23 vai dizer assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça, eita maravilha, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo, que salva as suas almas. Oh glória! Vou ler, meu Deus, que passagem forte. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça, veja que é graça, favor não merecido, é Deus, louvado seja o nome do Senhor, resgatando a alma do homem, louvado, enviando o seu Filho Jesus, pagando pelos nossos pecados já na cruz. Não tinha dinheiro que pagasse a nossa redenção, não tinha dinheiro que pagasse a remissão de nossos pecados, mas Deus entrega seu Filho, o Filho entrega-se naquela cruz, e naquela cruz Ele paga por todos os nossos pecados, os nossos atos, e nos dá uma oportunidade única de convida ainda nesta vida, buscá-lo, como diz Atos 17, que seja tateando, tocando nas paredes como um cego, mas buscá-lo, louvado seja o nome do Senhor, e Ele anuncia, como ainda diz em todos os cantos, que todos os homens se arrependam. Olha aí, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo, que salva as suas almas. Deus ofereceu Jesus Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Jesus Cristo se tornasse o meio de todas as pessoas receberem o perdão de seus pecados. Pela fé nele, Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora pelo sacrifício de Jesus Cristo, Deus mostra que é justo. Assim Ele é justo e aceita aqueles que creem no sacrifício de Jesus. Eita glória! Ainda em Romanos capítulo 6, e eu termino. Romanos 6, olha o que a palavra de Deus vai dizer. Meu Deus, eu creio, estou crendo nesse negócio. Capítulo 6, verso 20, da carta do apóstolo São Paulo à igreja de Roma, Romanos. Capítulo 3, verso 20, vai dizer assim: quando nós éramos escravos do pecado, nós fazíamos o que é, louvado seja o nome do Senhor, que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora vocês têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado através de Jesus. A força do pecado não nos domina mais. Através da fé em Jesus, a força do vício, dos velhos hábitos, dos velhos costumes, do velho homem, da velha natureza, já não nos domina mais. Por causa de quê? Porque somos mais santos, porque somos melhores? Não, é pelo poder de Deus e pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. É graça de Deus se manifestando no meio dos homens. E olha o que ele vai dizer ainda. Oh glória! Mas agora vocês, verso 22, foram libertados do pecado e agora vocês servem a Deus. Com isso vocês ganham a vida eterna, completamente dedicada a Deus. E o resultado é que vocês terão esta vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente dado de graça por Deus
é a vida eterna que temos em união a Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o presente dado de graça, porque é graça, por Deus, é a vida eterna, e Deus tem vida eterna. E para me encerrar, e há duas vias eternas. Eu quero vos lembrar, só para me terminar, aonde você estiver escutando a palavra de Deus, meu querido ouvinte, Jesus, em qualquer versão das Escrituras da Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 13, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porém, apertada é a porta e estreito o caminho que conduz à vida eterna. Não é fácil, mas poucos são os que a encontram. Salomão, em sua sabedoria terrena, porque a sabedoria celeste que só quem possuía era Jesus, mas mesmo assim, ainda em sua sabedoria terrena, ele vai dizer, no livro de Provérbios, capítulo 15, verso de número 24, ele diz que para aquele que entende, o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que é para baixo. A pessoa tem a oportunidade de adquirir o direito de vida eterna por meio de Jesus, e muitas vezes ela prefere as coisas promíscuas, passageiras desta vida. Louvado seja uma vida passageira, vou aproveitar, vou gozar, e a palavra de Deus vai dizer que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aquele que quiser ganhar a sua vida tem que perder. Aquele que quiser ganhar a sua vida tem que perder por amor a Cristo e ao Evangelho. Enquanto você amar tanto a vida que você possui nesta terra, você estará longe das promessas de Deus. Mas há dois caminhos eternos que são escolhidos ainda com vida. No livro do profeta Daniel, no capítulo 12, o verso de número 2, ele vai dizer, olha o que diz a palavra de Deus, querido ouvinte, na palavra de Deus nessa noite. O profeta vai dizer, Deus vai dizer na palavra dele, que muitos naquele dia ressuscitarão do pó da terra, uns para alegria eterna, mas outros para desespero e tormento eterno. O caminho da eternidade só existe dois: subindo ou descendo, para o céu ou para o inferno. A escolha é feita ainda com vida, porque, como diz a palavra de Deus em Hebreus 9:27, a palavra de Deus vai dizer que depois que ao homem está ordenado morrer uma só vez, porque depois da morte segue o juízo. Contudo, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o presente dado de graça, Deus fez questão de nos resgatar naquela cruz. O presente, a dádiva, o dom de Deus, gratuito. O presente dado de graça é a vida eterna em Jesus Cristo. Diga glória a Deus.